Olá pessoal, eu aqui então para apresentar para vocês alguns livros sobre jogos de tabuleiro, abstratos e de estratégia. Vou passar um vídeo, um comentário sobre como é que esses livros apresentam internamente, um pouco a sua diagramação. Tá? Espero que seja uma informação interessante, proveitosa para todos. Este primeiro livro é uma enciclopédia do Bell, que é um dos grandes autores de jogos lógicos de tabuleiro, aonde ele apresenta de forma bem ilustrada vários jogos, por exemplo aqui o Halma, né? Tem a história, tem as regras, tem ilustrações, o jogo da hiena, o Raposa e Gansos e assim por diante. Tá? Ele é um livro muito bem ilustrado para essa parte de jogos de tabuleiro. Nesta linha de enciclopédias, nós temos este outro aqui, o livro dos jogos, do Jack Botermans, aonde ele também apresenta vários jogos, por exemplo aqui o Senat ou Senet, o Alquerque, né, o Shog. Ele fala também de dominó, ou seja, não são apenas jogos de tabuleiro, tá? Mas na sua grande maioria são jogos de tabuleiro. Uma terceira enciclopédia que segue nessa linha, esses dois que eu mostrei são em inglês, aqui segue uma outra enciclopédia em inglês, do Brian Burns. Essa enciclopédia também ela segue na linha da outra, só que ela não apresenta, ela tem uma qualidade um pouquinho menor, mas ela não apresenta apenas jogos de tabuleiro. Então nós temos aqui jogos de carta, tem outras brincadeiras, assim, por assim dizer. Mas tem vários jogos de tabuleiro que podem ser encontrados, esses jogos abstratos e de estratégia, nesta enciclopédia. A última modelo de enciclopédia, ainda na linha de uma literatura mais internacional, porque do ponto de vista nacional a nossa literatura em português ela é bastante restrita. Nós temos esta aqui que são os jogos do mundo, né, que também vai nessa direção, que também não apresenta apenas jogos de tabuleiro. Nós temos aqui o Pachise, né, o Meirelles, o Moinho, né, o Mens Morris, mas ele apresenta também outras brincadeiras. Esta enciclopédia aqui, ela tem uma versão em português, editado pela Abril, com os melhores jogos do mundo. Isso aqui, uma época, vinha nas bancas de revista como encartes, né? Se comprava os encartes, depois se mandava encadernar, e seria então essa versão daquele livro dos Games of the World, né? Os jogos do mundo. Eu não sei garantir, confirmar que este aqui pode ser encontrado para aquisição. A versão em inglês, com certeza, porque eu adquiri faz pouco, mas essa versão brasileira, né, em português, que veio a partir de encartes que a Abril fazia nas bancas, talvez seja mais difícil de adquirir neste momento. Uma outra linha de livros, de referências, estou trazendo aqui um outro livro do Bell. Ele é um dos livros talvez mais completos, científicos, famosos, né? Ele já é um livro científico. Pode ver que a diagramação dele não é tão boa, mas ele faz um estudo muito aprofundado de cada jogo, uma sequência de vários jogos, inclusive com a categoria deles, a taxonomia proposta por ele. Nesta edição aqui são 2 volumes em um só. Um outro livro que segue nessa linha mais científica, tá, é esse livro que inicialmente foi publicado como The Oxford History of Board Games, é um livro do Parlett, e ele também segue nessa linha mais científica do estudo dos jogos. Inclusive ele apresenta referências, artigos, né? Então isso aqui já é um livro não tão enciclopédia, mas um livro mais para quem estuda esses jogos. Ele é bastante completo também em relação ao número de jogos apresentados, né? Aqui no caso as mancalas, tal.
E um terceiro livro que vai nessa direção de um livro com uma diagramação menos sofisticada, mas ainda no modelo mais científico, né? Esse do Damian Walker aqui, ele apresenta poucos jogos, 12 jogos, mas ele traz a história, as regras, inclusive a estratégia para jogar os jogos. Tem anotação, por exemplo, aqui o Fanorona, mostra como anotar as partidas. Tá? Então esse aqui já é um livro mais de estudo desses jogos. Na mesma direção, nós temos este livro aqui do João Pedro Neto e do Jorge Nuno Silva, né, portugueses, que é um livro também que tem um livro mais científico, né? Eles trazem vários jogos, inclusive tem um capítulo para jogar com mais de 2 pessoas, tem os jogos de Nîmes. Parte dos jogos aqui são jogos que existem, outra parte são jogos propostos pelos autores, ou seja, jogos inéditos que não vai se encontrar nos demais livros. Na sequência, nós temos esta linha de jogos da Cláudia Zaslavsky, né? É um livro bem diagramado, mais para talvez escolares, crianças. Ele traz alguns jogos numa linguagem bem fácil, como construir, como jogar. Tá? Ela tem 2 volumes, aqui eu estou mostrando para vocês em inglês, né? Esses livros eles têm a sua versão em português. Eu tenho uma aqui, existe o do volume 2 em português. Então esse aqui é um livro que dá para encontrar para trabalhar com escolares, né, com alguns desses jogos. Ele não tem tantos jogos quanto os outros, são jogos mais simples, mas ele é bem prático para esse ambiente escolar. Nessa direção de ter uma espécie de catálogo de jogos, nós temos este Jogos de Tabuleiro do Mundo, né? Ele tem um acabamento não tão sofisticado quanto uma enciclopédia, né? Não tão bem diagramado, mas ele é um livro bastante completo. Ele traz vários jogos mais complexos que os apresentados pela Cláudia, né? Ele discute os mancalas, jogos de posição, jogos de guerra, jogos de corrida, tá? Então ele tem um bom volume de jogos que serve praticamente como um catálogo para encontrar jogos, construir, aprender a jogar. Nesta mesma direção, nós temos este outro, parece quase um encarte, né? Mas ele é muito, muito interessante, na mesma linha do outro. Ele, de fato, ele segue a diagramação dele, um perfil de catálogo, né? Praticamente cada 2 páginas é um livro, é um jogo. Aqui está um pouco as regras, um pouco de história e um tabuleiro para jogar. Tem o Dara, tem o jogo real de Ur, né? Tem as regras e tem o tabuleiro. Então ele é um livro que vem mais nessa direção de catálogo ao invés de enciclopédia. E nós caímos numa outra categoria de livros de jogos de tabuleiro, que são livros específicos. Esse aqui do Damian Walker, que já fez aquele que eu apresentei antes, que são vários jogos, aqui ele fala só do Nefatal, que na verdade a gente conhece um pouco como Tablut, tá? É um jogo viking, aparece lá no seriado Viking, eles jogando, mas ele é um livro que estuda este jogo, a estratégia, como jogar, detalhes, curiosidades. Então ele é um livro específico deste jogo. Eu tenho um outro aqui que aí no caso é do jogo Go, né? O jogo asiático, chinês, japonês, mais jogado no Japão hoje, que é um livro de estudo deste jogo. O Go, ele tem uma biblioteca bastante ampla, porque ele é um jogo muito popular, principalmente no continente asiático. A gente não está falando aqui dos livros de xadrez, que também tem um universo gigantesco, um mercado literário muito, muito grande. Para encerrar essa apresentação dos livros,
eu queria mostrar este livro, tá? Que nós estamos lançando agora na Feira do Livro de Porto Alegre de 2020. E o que é este livro aqui? Em cima deste tabuleiro do Alquerque, que é dos tigres e vacas, não sei o que, tem 5 jogos que usam este tabuleiro originalmente. E os outros 17 jogos que estão no livro, eles são adaptações de jogos em outros tabuleiros adaptados para este tabuleiro. Então aqui são apresentados 21 jogos que podem ser jogados neste mesmo tabuleiro. Aqui mostra a construção do tabuleiro. Eles podem ser jogados no mesmo tabuleiro, então tem praticamente 17 jogos inéditos, embora sejam regras conhecidas, conceitos conhecidos de outros jogos, eles foram adaptados para este tabuleiro para ser interessante, tá? Então esse é um livro que está saindo agora recentemente em português e que entra nesse universo da literatura de jogos de tabuleiro abstratos e de estratégia.